Graças, pais e irmãos, estamos mais uma vez dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, em especial, estaremos lendo os capítulos 17, 18 e 19 de 2 de Samuel. Então, eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Então, capítulo 17 está escrito: Disse mais Aquitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi essa noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu busca é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Usai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Usai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aquitofel: Faremos conforme a sua palavra, se não fala tu. Então disse Usai a Absalão: O conselho de Aquitofel esta vez aconselhou. O conselho que Aquitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Usai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado como ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova e em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio alguns deles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Beceba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vais a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele, de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até ao ribeiro, até que não ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Usai o arquita do que o conselho de Aquitofel. Porém assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aquitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Usai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim aconselhou Aquitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: Não passes essa noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaai junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram, e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço, e avisou Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aquitofel. E então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aquitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albordou o jumento e levantou-se, foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e se enforcou, e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E
Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial, e era Amasa filho de um homem cujo nome era Jetra, o israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, esse povo no deserto está faminto e cansado e sedento. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo, eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi lhes disse, o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo, brandamente tratai por amor de mim ao mancebo e a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordens a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, e a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no cavalo e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, o fez saber a Joabe, e disse, eis que vi Absalão pendurado no cavalo. E disse Joabe ao homem que lhe fizera saber, pois que o vistes, porque não o feristes logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata em um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 10.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar no mancebo em Absalão. E ainda que proferisse mentira com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu nome próprio, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Amaás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei, que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei.
E disse Joabe a Cuse: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correreis. E Joabe lhe disse: corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: então é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o mancebo, com Absalão. E disse a Ahimaás: vi grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te, põe-te aqui. E virou e parou. E eis que vinha Cuse. Disse Cuse: anunciar-se-á o rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: vai bem com o mancebo, com Absalão. E disse Cuse: seja como aquele mancebo os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. E disseram Joabe E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: hoje envergonhastes as caras de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos? Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecia aos teus olhos. Levanta-te, pois, sai, e fala conforme ao coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro, se não saíres, nem um só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será isso do que o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei levantou e se assentou-se à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado às portas. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos a tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne?
Assim me faça Deus e outro tanto, se não forem chefes do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a julgá-lo, para ir encontrar-se com o rei à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Gemini, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro de toda a casa de José, desci a encontrar-te com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não fostes comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. E demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo pusesses a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse o rei: porque ainda falas mais de teus negócios. Já disse eu: tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor, e em paz a sua casa. Também Basilai, o gileadita, desceu a Rogelim, e passou com o rei o Jordão para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Basilai muito velho, de idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Basilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Basilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas eis aí está teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te darei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Basilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele.
E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irias por isso? E por que vos irás por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou não apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Então, terminamos aqui a nossa leitura bíblica de hoje. Amanhã, se Deus o permitir, estaremos lendo capítulo 20, 21 e 22. Então, você que tem acompanhado a leitura bíblica, persevere, e se Deus assim o permitir, no final de dezembro, estaremos completando a leitura da Bíblia em um ano. Então, que Deus abençoe a todos.